Oi, gente, tudo bem? No último estudo, nós falamos sobre o capítulo 3 de 1 Timóteo, e nós falamos sobre como escolher um líder, como ter uma postura ideal para ser escolhido como líder ou diácono, né? E agora, no capítulo 4, nós vamos falar sobre as advertências que Paulo deu para os falsos mestres. Então, essa é uma parte também muito importante desse livro, porque ela fala sobre os últimos tempos, né, os últimos dias, e os perigos de abandonar a fé. Então, a gente pode usar, né, esse capítulo, claro que a gente pode usar todos os outros também, mas a gente pode aplicar nos nossos dias de hoje, porque muitas coisas que estão descritas aqui a gente tem vivido nos dias de hoje. Então, nessas advertências, Paulo fala sobre os falsos mestres que se desviarão da fé nos últimos tempos, né? Eles não são simplesmente pessoas que estão com dúvidas ou têm algumas perguntas sobre a palavra ou sobre Deus, mas eles são guiados por espíritos enganadores e ensinos demoníacos. Então, as suas consciências já morreram, eles não têm mais nenhuma consciência e eles já têm todas as estratégias para destruir a fé das pessoas. Então, eles afirmam várias coisas e dizem que, por exemplo, é errado casar, eles proíbem alimentos ou coisas do tipo, falam que muitas coisas que Deus criou são ruins, mas, na verdade, Deus fala que tudo que Ele criou é bom e pode ser santificado através das orações e da palavra. Em Deus há liberdade. Então, nós devemos permanecer atentos e vigilantes, protegendo a nossa fé através das verdades da palavra e não só simplesmente ouvindo ensinamentos de pessoas que aparentemente são boas, mas tudo que a gente escuta nós precisamos levar à luz da palavra para que a gente possa acreditar ou não. Então, depois disso, nós temos lá no versículo 6 até o 16, uma parte que fala sobre um bom servo de Cristo, como ser um bom servo de Cristo. Então, nessa parte, a gente também pode muito aplicar a nossa vida, porque Paulo coloca várias características de como ser um bom servo de Cristo. E ele fala: não perdam tempo discutindo mitos profanos, né? Não percam tempo em discussões vãs, né? E também ele fala sobre, em vez de perdermos tempo nessas discussões, nós devemos nos exercitar na devoção. Porque ele faz até uma analogia, que assim como o corpo precisa de exercício físico, que o exercício físico exige um esforço muito constante e também não tem o resultado imediato, assim é a nossa vida de devoção e conhecimento ao Senhor. A gente planta, a gente ora, a gente lê a palavra, mas a gente não vê nem o fruto rapidamente. Então, mas a gente está construindo algo que é eterno. Então, é isso que ele fala, para que a gente realmente se dedique nisso, mesmo que a gente não esteja vendo algo terreno, né? Então, Paulo encoraja Timóteo a continuar sendo um jovem, que é um exemplo na fé, na pureza e no amor. Mesmo ele sendo tão jovem, ele já poderia ser uma inspiração para até pessoas mais velhas, né? Porque a maturidade espiritual não está relacionada à idade, mas sim ao caráter e o comportamento, né, da pessoa. Então, quando nós somos exemplos de amor, fé e pureza, nós acabamos nos tornando inspiração para outras pessoas. E com isso, mesmo que a gente seja tão jovem e aparentemente imaturos, mas nós começamos a ajudar a promover o reino de Deus aqui e mostrando uma maturidade espiritual que muitas vezes não condiz com a nossa idade, e sim está muito acima. Então, para finalizar, Paulo pede para que a gente dê atenção a essas coisas e que a gente possa viver conforme esses ensinamentos. Nós precisamos permanecer fiel ao que é certo e isso salvará a nós mesmos e aos que ouvem a palavra, né? Então, esse capítulo, para mim, e espero que para você também,
É um ótimo guia para a gente ter uma conduta exemplar e sermos inspirações, mesmo sendo tão jovens. Então é isso.